Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo e estamos começando mais uma semana. Desejo uma semana muito abençoada para todos vocês e que todos nós estejamos sempre, constantemente, cada dia focados na nossa vida de oração, estudo das Escrituras e o principal, que nós estejamos fazendo tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E o que nós podemos fazer, nós encontramos em sua palavra e na doutrina cristã. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que me foi solicitado por uma das pessoas aqui que eu comentasse um pouco sobre Mateus 23. Mateus 23 é um capítulo longo, tem muita coisa ali dentro, então o que eu vou fazer? Eu vou pinçar alguns elementos aqui. O capítulo de Mateus 23 precisa ser lido na íntegra e precisa também que o leitor se atente para o final, do capítulo anterior, o final do capítulo 22, porque daí você vai entender qual é a cena. A cena é Jesus está ali conversando, fazendo a sua exposição do conhecimento divino e tem ali presente alguns fariseus e saduceus, ou seja, pessoas que sabem do que Jesus está falando, São pessoas que entendem as escrituras ali, são, digamos assim, os teólogos, Hoje a palavra fariseu é uma palavra até pejorativa, o que não é correto, Ser fariseu não é ruim, o fariseu é o mestre da lei, pelo contrário, Ser fariseu é um elogio. Paulo, por exemplo, ele se gloriava de ser de família de fariseus. O pai de Paulo era um grande fariseu e Paulo também era fariseu, ele dominava as escrituras. Mas a gente ficou com essa imagem da hipocrisia, que é uma imagem constante aqui deste texto. Então vamos lá. Vamos ler aqui a partir do finalzinho do capítulo 22, diz assim: Estando juntos os fariseus, Jesus interrogou-os: Que vos parece do Cristo? De quem é ele filho? De Davi, responderam-lhe. Ele disse-lhes: Como, pois, lhe chama Davi, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se, pois, Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma só palavra. Daquele dia em diante, não houve mais quem ousasse interrogá-lo. Eu estou lendo aqui na minha versão do Novo Testamento, traduzido pelo padre Matos Soares, para que vocês, de repente você vai ler aí na tua versão, não bata direitinho, tá bom? Mas o conteúdo é exatamente este. E o que nós temos aqui? Nós temos Jesus fazendo ali a última, digamos assim, a última pegadinha em cima dos fariseus e saduceus, e a partir daqui não houve mais discussão, ninguém mais se atreveu a discutir, retrucar Jesus nesse aspecto de compreensão das Escrituras. E é interessante ver que Jesus colocou um ponto final nos debates que ele começou lá quando ele tinha 12 anos de idade. Jesus colocou um ponto final nos debates entre ele e os mestres da lei, não com o poder de Deus manifesto em realização de milagres e maravilhas, mas debate intelectual. O que Jesus expôs aqui? Jesus fez uma seguinte pegadinha. Olha, quem é o Cristo? Ele não está falando dele mesmo aqui, Porque os fariseus ali não acreditavam que ele era o Cristo. Então Jesus está falando um aspecto teológico. O Cristo ungido, aquele lá de Isaías 61, quem vocês acham que é o Cristo? Aí os fariseus respondem: ele é o filho de Davi. Aí Jesus fala: beleza, então tá bom. Mas vocês sabem que lá no Salmo 109, no verso 1, o salmista, que naquele salmo é Davi, o salmista fala assim, Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, se a gente fizer uma análise do texto, disse o Senhor ao meu Senhor. Vamos lá, disse o Senhor. Quem é esse Senhor? É Yahvé. Então, disse Yahvé ao meu Senhor. Então, peraí, Yahvé estava falando com quem? Yahvé estava falando com a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor de Davi. Ou seja, Davi está se colocando que é Davi. Acima de Davi tem um senhor dele, que até aquele momento ninguém sabe quem é. Davi, o senhor dele e um senhor do Senhor.
Então, se é o Senhor de Davi, como Davi pode ser pai dele? Então, essa pegadinha que Jesus coloca, e veja que Jesus não responde, ele só coloca a pergunta. Mas realmente não tinha como responder, porque ele é a resposta. Se ele falasse, os fariseus iam ficar irritados e não iam entender, não iam compreender. Jesus só colocou a pergunta. Não tem como Jesus ser filho de Davi, né? O Cristo, não tem como o Cristo ser filho de Davi. Então aqui nós temos essa compreensão, a compreensão necessária. Muitas pessoas têm essa confusão ainda hoje, né? Porque não entendem a questão teológica da unidade de Deus, né? E da unicidade de Deus. Não entendem a natureza plenamente humana de Jesus e a natureza plenamente divina de Jesus. Nós temos muitos protestantes que ficam indignados com católicos romanos, e católicos romanos também que eu conheço, eu sei porque eu conheço pessoalmente. Pessoas, o camarada que é católico, mas ele não entende, né, o porquê, por exemplo, né, da oração, né, Santa Maria, Mãe de Deus. Ele não entende aquilo ali, porque ele realmente acredita que Maria é mãe de Deus, né? Maria é mãe da Santíssima Trindade, é mãe de Yahvé, é mãe da segunda pessoa da Trindade. Então, é confusão, é falta de conhecimento. Isso que eu estou falando para vocês aqui, que nós temos na Escritura Jesus vencendo os fariseus pelo poder intelectual, conhecimento. Jesus, ele entendia a exegese perfeita do Salmo 109, versículo 1, e os fariseus não entendiam. Então, quando Jesus está dizendo, olha, o Cristo não pode ser filho de Davi, porque o Cristo é Senhor de Davi. Mas nós sabemos que o próprio Jesus, o nascimento de Jesus, é o cumprimento das profecias. Jesus é sim o ramo de Jessé. Né? Jessé foi o pai de Davi. Jesus é sim filho de Davi. Então, peraí, se Jesus ele é o cumprimento da profecia de ser filho de Davi, como que ele está dizendo que o Cristo não é filho de Davi? Porque ele está separando claramente as duas naturezas. É claro que Davi não é pai da segunda pessoa da Trindade. É óbvio, gente, pelo amor de Deus. Como alguém pode ignorar um troço desse? É claro, Davi é um ser humano. Uma divindade não pode advir de um ser humano. Se a divindade advém do ser humano, ou esse ser humano, na verdade, é uma divindade também, ou essa divindade, na verdade, é só um ser humano. Então, a divindade não pode advir do ser humano. A própria filosofia da escolástica nos ensina que o maior nunca vem do menor, o menor vem do maior. Então, numa relação, você tem que entender que você terá Aristóteles explicando isso há 2.500 anos atrás. Se você tem um elemento menos quente, ele tem que vir de um elemento mais quente. O elemento mais quente não pode vir do menos quente. Então, se você tem um elemento de 100 graus, que está a 100 graus Celsius, aquele elemento não pode ter vindo de um outro elemento de 50 graus Celsius. Ele tem que vir sempre de um elemento mais quente do que ele. Isso é princípio filosófico. Então, o que nós temos lá, por exemplo, no caso de Maria? Maria é mãe de Deus? É claro que Maria é mãe de Deus. Em que sentido? No sentido de que o seu filho é Deus. Mas é obviamente, claro, é patético isso. É claro que Maria não é a origem da divindade. Se Maria fosse a origem da divindade, ela seria a origem da Santíssima Trindade. É claro que não. Ela deu à luz quem? Jesus. E Jesus é Deus. Então, essa compreensão é uma compreensão que falta, e aqui, quando Jesus joga essa compreensão para os fariseus, eles também não souberam responder. Então, não é só, de repente, você está assistindo esse vídeo e nunca tinha parado para pensar sobre a divisão da unidade plena de Jesus humana e a unidade plena de Jesus divina. Há 2.000 anos atrás não entenderam, né? Hoje, muitas pessoas ainda não entendem esse aspecto, e é vital entender isso daqui, porque quando Jesus faz essa explanação, o que Jesus ele acaba ocasionando? Ele acaba ocasionando o fim dos seus debates, e aqui não haverá mais debates dessa ordem. Jesus, então, começa a passar um sermão brabo para cima dos fariseus e dos saduceus. E o sermão que Jesus vai passar, que é o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, o sermão que Jesus vai passar é um sermão duríssimo para a mentalidade farisaica. Mas é um sermão maravilhoso para aqueles que vêm após Cristo, os cristãos.
Por quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vou continuar lendo aqui nesta versão que está comigo. Então vamos lá, capítulo 23, verso 1. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos, dizendo: sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que ele vos disserem. Mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Atam cargas pesadas e impossíveis de levar e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo as querem mover eles próprios. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Ampliam os seus filactérios e aumentam as franjas das suas vestes. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações na praça e de serem chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. A ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, o que está nos céus. Nem façais que vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Aquele que entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar, será humilhado. E o que se humilhar, será exaltado. O que eu quero pensar primeiro aqui para a gente discutir é aqui no capítulo 23, justamente o trecho onde Jesus diz no verso 3... Observai, pois, e fazei tudo o que ele vos disserem. Vamos parar por aqui para a gente pegar só esse ponto? Na sequência, Jesus está falando, né? Mas não imiteis as suas ações. Então, vamos parar por aqui. Observai e fazei tudo o que ele vos disserem. Então, vamos lá, gente. Jesus não está dizendo, olha, os fariseus são hipócritas, né? Esquece o que eles estão falando. Não, não é isso. É o contrário. Jesus está dizendo, façam tudo o que eles vos disserem. Você pega toda a pregação dos fariseus, faz tudo do jeito que eles estão dizendo, mas não façam o que eles fazem. Então Jesus está dizendo que a pregação dos fariseus é perfeita e é correta. Então aqui está um dos elementos que eu digo que foram se perdendo ao longo do tempo, quando a gente fala sobre o farisaísmo e os fariseus. Os fariseus pregavam as escrituras, né? Que naquele tempo, obviamente, nós temos a Torá, nós temos ali o Pentateuco, nós temos os livros dos profetas, nós temos os salmos. Então, isso que nós chamamos de Velho Testamento, naquele tempo eram as escrituras judaicas, que foram traduzidas ali para dar origem à Septuaginta, alguns séculos antes de Cristo, naquele episódio lá em Alexandria, no Egito. Um dia a gente vai contar essa história aqui, que é bem interessante. Quando Jesus vê os fariseus pregando o Velho Testamento, ele só pode aprovar, porque os fariseus realmente eram mestres da lei. Eles não dominavam como Jesus dominava. A exegese de Jesus é divina, porque Jesus é a palavra. O Velho Testamento é o Jesus expresso em letras. O que Jesus está dizendo aqui é que a pregação dos fariseus é perfeita, porque quando pura é a pregação dele mesmo, da própria palavra, porque nem os fariseus entendiam que eles estavam pregando na plenitude, como, por exemplo, eles pregavam diversas vezes o Salmo 109 e nunca tinham entendido que Davi tem dois senhores. Ele tem um senhor e esse senhor de Davi também tem um senhor, que na verdade o senhor de Davi é o Cristo, e o Cristo tem um senhor sobre ele, que é Deus Pai e Yahvé. Então, Jesus está dizendo, ouçam essas pregações e obedeçam. Façam o que elas têm a vos dizer. E eu quero ler aqui para vocês um texto que muita gente vai se lembrar depois que eu ler, que está lá no capítulo 11 de Mateus. Então, vamos ler aqui Mateus capítulo 11, verso 28. Vamos ver. 11, isso. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Pessoal, quando nós hoje lemos isso aqui, 2000, né, anos 2000, quando a gente lê isso daqui é mole, né? Você lê e fala, poxa, o fardo de Jesus é leve, é suave.
Mas quando Jesus pregou isso daqui, ele estava pregando para muitas pessoas que não acreditavam que ele era o Cristo. Então, o que Jesus está dizendo aqui neste tempo, se nós fizéssemos aqui, uma viagem no tempo e nos colocássemos neste momento em que Jesus fez essa pregação, não é a Bíblia. Jesus está ali falando, é o filho de uma mocinha que veio lá de Belém. Este rapaz que estava pregando, ele estava dizendo o seguinte: olha, venham para mim, tá? Vocês aí, vem aqui, ouçam o que eu estou dizendo. Sigam-me, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, é leve. O que Jesus estava dizendo era que a pregação que era feita pelos fariseus, pelos saduceus, a pregação que era feita do Velho Testamento era uma pregação pesada, era uma pregação dura. Mas a pregação de Jesus, ela traz a você não um peso para colocar em cima de você e te colocar no chão e você se sentir um fracassado e falar: poxa, eu não consigo ser cristão, o cristianismo é impossível, eu estou moído, vou sair da igreja porque não consigo mais, essa vida de santidade é um absurdo. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o contrário. O meu fardo, se vocês ouvirem o meu evangelho e seguirem, vocês vão se sentir leves, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, é suave. Quando nós analisamos o texto que nós estamos lendo aqui do capítulo 23, Jesus está repetindo o mesmo princípio. Jesus está dizendo, os fariseus, eles atam cargas pesadas e impossíveis de levar e as põem sobre os ombros dos outros homens, mas nem com um dedo querem mover eles próprios. Então Jesus está dizendo que a pregação dos fariseus para os outros, ela era penosa. E o cristianismo não é penoso, o cristianismo não é pesado, ele não vem como um castigo, ele vem como uma libertação. Isso aqui é importantíssimo falar, porque há um evangelho que não é o evangelho, como o apóstolo Paulo diz, Há um evangelho que é pregado hoje, que é um evangelho de santificação e santidade, que não é o evangelho de Cristo. Porque é um evangelho feito para ser colocado sobre o ombro de terceiros. É aquele evangelho impraticável, é aquele evangelho de Moisés, é aquele evangelho dos ordenamentos de não pode, não pode, não pode, não pode. E quando você vê a vida dos pregadores, é aquela vida de: olha, eu estava vindo aqui hoje gravar esse vídeo e Deus falou comigo. Fernando, grava um vídeo assim, Então é aquele homem que está lá, que ele acorda de manhã, ele vai comer sucrilhos, Jesus come sucrilhos com ele, aí bate um papo com ele no café da manhã, diz o que ele tem que fazer ao longo do dia, aí ele chega na pregação dele, é aquela pregação horrível, porque não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Jesus. É um evangelho pesado. Aí você fala: poxa, Fernando, mas como esses ordenamentos de não pode, não pode, não pode são pesados? Se a própria pregação de Jesus é sede santos, sede perfeitos. Pois é. A pregação destes pregadores modernos, ela é mais pesada do que a busca pela perfeição. Porque quando você ouve o evangelho de Jesus, você ouve não apenas os ordenamentos e proibições. Quando você ouve o evangelho de Jesus, você ouve o evangelho daquele que vem contigo, daquele que caminha contigo, daquele que traz um fardo leve porque ele mesmo está contigo. Nós vemos que Jesus não diz: peguem a cruz de vocês e sumam, dirijam-se pelos caminhos. Não, Jesus diz: pegue a tua cruz e segue-me. Jesus, ele é um próprio guia, Jesus é o próprio direcionamento, Jesus é aquele que está contigo, que caminha contigo, onde você vai caminhando, você vai ao longo do tempo enfrentando os seus problemas, mas você tem à sua frente o modelo perfeito. Então Jesus, ele caminha conosco. Este evangelho eu digo para vocês, quando Jesus diz para vocês: sede santos como santo é o vosso Pai Celestial, eu digo a vocês, é muito mais fácil ser perfeito e santo com Jesus do que ser santinho com estes evangelhos que estão por aí nas igrejas do nosso tempo.
Na sequência, nos versos que nós lemos, Jesus traz mais alguns ensinamentos, todos daquela mesma ordem, né? De Davi, filho de Davi, da divindade e a humanidade. Então Jesus vem falando aqui sobre Rabi, né? Não queiram se chamar Rabi, mestre, né? Porque mestre é o vosso Pai que está no céu. Não queiram chamar uns aos outros aqui nessa terra de pai, porque pai só há um, que é aquele pai que está no céu. Claramente, né? Alguém pode falar assim, poxa, então quer dizer que é errado eu chamar meu pai de pai, chamar minha mãe de mãe? Não é isso, né? Não é este ponto material que Jesus está falando. É mais uma vez essa desordem que eu estou explicando para vocês, essa desordem que há hoje sobre a incompreensão das naturezas. O que Jesus está dizendo é que não queiram entender que vocês têm uma origem aqui nesta terra. Não queiram vocês entender que vocês têm um pai, aquele que deu a origem a vocês e que este pai é um pai humano. Por quê? Pessoal, todos nós temos que entender. Você não é apenas esse corpinho lindo que está aí me assistindo agora. Quando nós falamos individualidade, ser humano ou Jesus Cristo, nós estamos falando sobre uma unidade existencial. Eu, por exemplo, Fernando, né? Eu sou o Fernando. Eu não sou esse corpo aqui, né? O Fernando não é isso. Porque se eu fosse este corpo, ao morrer, eu deixaria de existir. Se eu fosse este corpo e eu sofresse um acidente e perdesse, por exemplo, os braços, né? Sofri um acidente de trânsito, fiquei sem os braços. Eu seria menos eu seria menos Fernando do que sou agora, né? Porque eu perderia a materialidade, eu perderia a minha própria parte existencial. Mas não, isso não acontece. Alguém pode sofrer um acidente, perder os braços, as pernas, ou alguém pode sofrer um acidente com queimadura, ficar disforme. Ele continua perfeita e plenamente ele mesmo, na mesma quantidade existencial que ele tinha antes do acidente. Por quê? Porque nós não somos o corpo, nós temos o corpo. Então a nossa existência, ela é muito mais imaterial do que material. É isso que a filosofia aristotélica explica, por exemplo, no De Anima, né? No De Anima, Aristóteles entende que os elementos materiais são movidos pelos elementos imateriais. O corpo humano é movido por alguma coisa humana que não é corpo. Então, assim, nós entendemos que quem move os objetos, quem move a caneta, o livro, sou eu. E quem move a mim? Eu não posso me mover a mim mesmo. A matéria não pode ser aquela que move a própria matéria. Ela precisa ser movida por algo maior do que a matéria, algo que não seja matéria. Então, Aristóteles vai caminhar até concluir na existência do Deus Criador, do Demiurgo, né? O Deus dos filósofos. Aqui, nós estamos vendo Jesus mostrando que, entendam, você não pode ter um pai naquele que engravidou a sua mãe, da mesma forma que você não pode ter uma mãe naquela que te deu a luz, porque ela também tem uma mãe. Ela não é a origem de todas as coisas. A sua mãe tem uma mãe, né? E assim você vai infinitamente até chegarmos em Eva. E Eva também não é mãe de si mesma. Eva que não teve mãe, né? Você pode falar, poxa, Eva é a origem, mas só se você for um idiota para entender, para acreditar, para conceber a origem de Eva como ela mesma, né? Adão é aquele que não tem pai, né? Adão não, ele é pai de si mesmo. Você tá maluco? Como que Adão pode ser pai de si mesmo? Se Adão fosse pai de si mesmo, ele teria que naturalmente ter um próprio pai, o que quebraria a lógica dessa própria afirmação. Adão é a primeira matéria humana que tem uma origem na não matéria, que é justamente o nosso Pai Celestial. Então aqui quando Jesus fala sobre paternidade, quando Jesus fala sobre mestre, né? Não se chamem uns aos outros mestres. Tem aqui uma frase que Jesus diz, que eu gosto muito dessa frase, porque também é uma outra frase que tem uma compreensão incomum. As pessoas não conseguem hoje entender muito bem isso daqui. Quando Jesus diz assim: aquele que entre vós for o maior, será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Quando as pessoas leem isso, elas têm naturalmente uma visão meio que de maldição.
né? Ou de uma condenação por uma lei da natureza ou uma lei espiritual. Jesus está dizendo: aquele que se exaltar será humilhado. Aquele que entre vós for o maior será vosso servo. Vamos pegar essa daqui. Aquele que entre vós for o maior será vosso servo. Por quê? Me explica aí, né? Vamos fazer como Jesus fez com os fariseus. Tá? Aquele que entre vós for o maior será vosso servo. Por quê? Qual a lógica disso? Não vai. Não, tá errado, Jesus. Aquele que for o maior será o servo. Por quê? Não é porque Jesus está dizendo, não, porque eu vou fazer um poder mágico e aí vai ser. Não, Jesus está expondo uma regra natural, ou seja, uma regra de como a realidade neste nosso cosmos funciona. Ela é assim, os maiores são servos. Sabe por quê? Pelo seguinte, quando você cresce na compreensão, quando você se dedica à sua vida intelectual, à sua vida espiritual, quando você é edificado, quando você progride no conhecer o bem, o amor, que é quem? O próprio Deus, você cada vez mais toma conhecimento da sua miséria. E você cada vez mais, quando você conhece a Deus, você passa a amar o próximo. E quando você ama o próximo, sabe que vontade você tem? De reinar sobre ele, de governá-lo, de instruí-lo. Não. Quanto mais você chega perto de Deus, você mais ama o próximo. E quanto mais você ama o próximo, você sente vontade de servi-lo. Então Jesus está dizendo, não adianta vocês ficar nessa briguinha de quem é o maior, porque o maior de vocês vai lavar o pé dos outros. O maior de vocês vai servir os outros. Porque você, quanto mais você cresce, gente, essa coisa de arrogância, sabe? Cara muito bonito, muito gostoso, muito inteligente, sabe? Isso é coisa de gente idiota. Sabe, quanto mais você olha para a pessoa, para a mulher, aquela mulher toda bonitona, toda empiriquitada e tal, você já sabe, é uma pessoa que por dentro, ela é pobre. Ela é pobre, porque quanto mais você cresce, quanto mais você se aproxima daquilo que realmente é bom, da plenitude, mais você se humilha. Você não quer se impor. Você quer servir o outro. Então Jesus expõe aqui um elemento natural, é da natureza. Este elemento é natural nesta nossa existência. O maior será o menor. Em todo o capítulo a gente vê uma série de exortações que Cristo faz, muitas delas relacionadas à hipocrisia, né? Não adianta você falar e não fazer. Então tem várias exortações desse sentido. Tem aqui um ponto que é um ponto que a gente tem que observar, que é lá no verso 25, onde Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o que está por fora do copo e do prato, enquanto por dentro estáis cheios de rapina e de imundície. Fariseu cego, purifica primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Então aqui, obviamente, Jesus não está falando sobre limpeza da cozinha, né? Ele não está falando sobre pratos e copos, ele está usando analogia para nos elucidar a mente. Jesus está dizendo que na nossa vida, na vida daquele que tenta fazer o que é correto, agradar ao Pai, ao nosso Pai, nós temos que entender que há aspectos interiores e exteriores. E não adianta você tratar o exterior primeiro, tá bom, gente? Não adianta você usar roupa de padre, né? Aquela gola fechadinha. Não adianta você usar roupa de pastor. Não adianta as mulheres colocarem aquela saia longa, né? Não adianta você cuidar da parte externa, né? Poxa, né? Para de falar palavrão, você é muito agressivo, né? Tenha um linguajar mais tranquilo. Não adianta você dar todo esse tapa no visual e por dentro você estar, né? Com imundície, por dentro você está com ira, né? O palavrão é o quê? O palavrão é a manifestação, né? A materialização de uma raiva, né? Uma revolta interior. Não adianta você não ter o palavrão, mas ter a ira, né? Então, agora, hoje a gente sabe, as pessoas hoje só se ofendem com a parte externa, né? Ah, eu não tô nem aí para o que você pensa, né? Você não xingando perto de mim porque eu não sou acostumado com essas coisas. Então a gente tem, por exemplo, hoje muitas pessoas que dizem isso, né? Olha,
com relação à sexualidade, eu não estou nem aí para o que você faz entre quatro paredes, né? Eu não quero é que você seja alguém que pregue a pauta LGBT. Então a pessoa ela não está se importando com a parte interna, ela só quer saber da externa, né? Se na externa você não estiver, então a gente tem que prestar atenção nisso daí. Jesus está dizendo o contrário. Primeiro você trata a parte interna. Então, primeiro de tudo, parem de praticar o pecado. Tá? Primeiro de tudo, você pode até continuar com alguma exposição externa antes de tratar a interna, mas jamais venham com a mentalidade de que você tem que primeiro dar um tapa no visual para depois tratar por dentro. Corrijam os seus problemas. Corrigiram os problemas? Jesus está dizendo, não é para ignorar o outro, né? Então só limpa por dentro e deixa por fora sujo. Não, Jesus está dizendo, limpa por dentro e depois limpa por fora também. Nós temos que entender isso porque nós vivemos hoje num mundo de hipocrisia. Hoje o mundo, você veja, é politicamente correto. Hoje todo mundo é fofinho. As pessoas estão cada vez xingando menos, cada vez menos, como a gente vê na internet, né? Discurso de ódio, e nunca se odiou tanto. Então, o que se está tratando hoje? O ódio? Não, o ódio pode existir, não tem problema. Por mim, você pode pensar o que você quiser, você só não pode falar. Então, nós vivemos num mundo da maior hipocrisia já vista sobre a Terra. Porque está com essa discussão de politicamente correto, está se pregando que internamente você pode ser um monstro. O que nós temos que tratar são os aspectos sociais, negativo. O cristianismo não vem para fazer uma sociedade fofinha. Jesus não era fofinho. Tem muita gente que, se lesse os evangelhos, ficaria escandalizado. Nossa, mas Jesus é meio boca suja, hein? Nossa, Jesus era meio assim, sem noção. As pessoas acham que Jesus era fofinho, né? Aí vai ler os evangelhos, vê Jesus esculachando com os fariseus. Vê Jesus traçando um chicote com as mãos num processo, né? Jesus não achou o chicote no chão. Ele pegou cordas e foi traçando aquelas cordas para fazer um chicote. E ali ele pensando o que ele vai fazer. Depois que ele termina de traçar o chicote, ele sai dando porrada nos cambistas do templo, né? Aí tem gente que acha que Jesus andava com a mãozinha, né? Parem com isso, amiguinhos. Então, nós, quando olhamos essa pregação de Mateus 23, ela diz muito a nós, pessoal. Diz muito a nós. Nós temos que aprender a ler o evangelho para nós. Né? Não fique com essa mania. Tem gente que é assim, né? Fica lendo a Bíblia para os outros, né? Nossa, isso aqui dá certinho para o meu marido, né? Vou falar para ele quando chegar em casa. Não, gente, lê o evangelho para você, tá bom? Corrija os teus erros. Vamos lá, mais um texto aqui, que é um texto importantíssimo para a gente. Jesus diz no verso 29, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Isso aqui é muito importante porque esse tempo dos profetas, né, os profetas que foram perseguidos, foi algo ali 4, 5 séculos antes desse tempo aqui em que Jesus está pregando. Seria algo como nós hoje falando da época de Pedro Álvares Cabral, né? 5 séculos atrás, a gente fala, não, né? Se eu estivesse aqui quando os portugueses chegaram, eu teria falado assim, eu não teria aceitado os espelhinhos, né? Para trocar por pau-brasil e tal. Mais ou menos esse mesmo intervalo de tempo. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, os fariseus... as pessoas dessa geração, vocês estão me ouvindo, vocês ficam falando que se vocês estivessem lá no tempo dos profetas, vocês não teriam matado os profetas como os pais de vocês mataram. Então, em primeiro lugar, vocês já estão assumindo que os pais de vocês mataram. E vocês estão assumindo que vocês são filhos de assassinos de profetas. Tá? Já começaram bem mal aí na exposição de vocês. Ponto 2, que eu quero deixar claro para vocês, é o ponto de que se fossem hoje os profetas, se viesse hoje os profetas pregando entre vocês, vocês fariam a mesma coisa. A gente tem que pensar isso, pessoal, porque nós somos assim, tá? Nós somos assim. É muito comum a dúvida assim, Fernando, por que Deus não faz mais milagres? Por que Deus abriu o Mar Vermelho e hoje ele não abre o Rio Amazonas, né?
Ah, por que que o povo comia maná, né, que caía o maná do céu e hoje não cai mais maná do céu? É justamente porque essa sua pergunta ela é feita justamente porque você é exatamente a mesma pessoa que estava no deserto. Você ainda é a pessoa, como diz a Escritura, né? Vocês pedem sinal, vocês pedem um sinal do céu. Jesus, ele ouvia as pessoas falando isso. Faz um milagre aí, Jesus, faz um milagre. Eu ouvi falar que você curou o paralítico. E aí, cura aí para eu ver. Ah, aqui um paralítico aqui. Então Jesus diz, olha, vocês pedem sinais. Vocês pedem sinais. Não vos será dado nenhum sinal, senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas, qual foi o sinal de Jonas? Jonas foi aquele que foi lançado no mar e ficou 3 dias no ventre do peixe, né, dentro da baleia, e depois a baleia o expeliu na praia, e ele foi anunciar a salvação para Nínive. E o sinal de Jonas, ele foi enviado realmente, ele foi dado pelo próprio Jesus, que ficou 3 dias morto, e depois ressuscitou e saiu para anunciar o evangelho por meio da igreja. E você acredita? Não, você não acredita. Sabe? É a mesma coisa. Não adianta, as pessoas não acreditam. Né? Você veja, nós temos no mundo uma instituição que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem o evangelho dado pelo próprio Jesus, um personagem histórico que viveu há 2000 anos. Esse personagem histórico passou o seu evangelho pessoalmente para um grupo de mais ou menos 100, 120 pessoas, e essas 100, 120 pessoas propagaram esse evangelho de forma que hoje todo o planeta conhece o cristianismo. E mesmo assim tem gente que olha para o cristianismo e fala assim, é uma religião. É uma religião, é um texto. Me mostre outra religião com a potência do cristianismo. Me mostre outro escrito com a potência do escrito sagrado. As pessoas não conseguem entender sequer a diferença entre um Moby Dick e a Bíblia. Sabe, a pessoa não consegue pensar assim, poxa, o que é a Bíblia Sagrada? Você tem o Velho Testamento que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, lá na civilização judaica. A civilização dos hebreus. Isso é um texto histórico, isso aqui não foi inventado no século V. Sabe? No tempo de Marco Aurélio, no tempo de César, de Nero, já havia a escritura do Velho Testamento. E isso está no planeta Terra há 3.500 anos. Me mostre outro escrito de 3.500 anos que está no mundo e cada vez ele sendo mais estudado, mais aperfeiçoado, as novas traduções vindo para entender a exegese hermenêutica perfeita de cada texto, isso sendo propagado, saindo da civilização judaica de um povo pequeno, uma raça pequena e se expandindo para todos os povos da terra. Você tem depois o Novo Testamento sendo constituído no século III, século IV. Poxa, as pessoas olham para isso e falam assim, é um livro. Tem que ser muito idiota a pessoa tem que ser burra, desprovida de capacidade intelectual para poder olhar para um escrito sagrado desse e falar, mas existem vários escritos sagrados. Por exemplo, me dê outro. Tem o Código de Hammurabi. Grande porcaria. Compara aquela porcaria do Código de Hammurabi com isso aqui. Mas tem os escritos de Confúcio. Grande porcaria, já li. Compare os escritos de Confúcio com a escritura sagrada. Mas tem o Islã. Grande coisa. As pessoas não se colocam para conhecer sequer os aspectos materiais. Aí ficam assim, não, se Deus fizesse um milagre, eu acreditava. Não acreditava. Não acreditava. Sabe, se brincar, um milagre realizado na sua frente, sabe o que você vai fazer? Você vai difamar o cara que realizar o milagre. Assim como os nossos pais mataram os profetas. Se você visse um profeta na sua frente, sabe o que você faria? Meme. É isso que você ia fazer. Como muitas pessoas fazem hoje meme dos dons do Espírito Santo. Então, nós vemos esse texto de Mateus 23 e vamos aqui para o final, porque nós vemos esse texto e nós cometemos um erro comumente, todos nós cometemos esse erro, que é de, quando fala de fariseu, de povo, a gente sempre considera como sendo outro, né? E nunca considera como sendo nós mesmos, né? Alguém fala de povo, eu já sei, né? É alguém que não é ele mesmo. Mas vamos lá, aqui nesse texto, vamos para o final, quando Jesus começa a dizer, né?
Jesus diz assim no verso 34: Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todo o sangue justo que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Então, aqui nesse texto, Jesus está dizendo claramente que ele vai sim enviar escribas, profetas, ou seja, Jesus está dizendo: eu vou sim fazer mais milagres ao longo da história. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão negar esses milagres e vão matar aqueles que eu enviar, como vocês fizeram, por exemplo, com Zacarias. Esse texto de Zacarias é um texto que você pode encontrar lá no último livro da Torá, né? Que era justamente o livro que nós temos na nossa Bíblia, né? Velho Testamento, o livro de 2 Crônicas. Então, esse livro de 2 Crônicas era o último livro que compunha a Torá ali naquele tempo. E lá no capítulo 24 você encontra justamente o assassinato de Zacarias em 2 Crônicas 24, no verso 24:20. Vamos lá. O Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se apresentou diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos de Yahvé, de sorte que já não prosperais? Já que abandonastes a Yahvé, ele vos abandona. Reuniram-se então contra ele, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio do templo de Yahvé. Então, Jesus está dizendo, né, que esse homem, né, Zacarias, que todo mundo conhecia muito bem ali entre os judeus, ele foi assassinado pelo povo. Por quê? Porque ele estava clamando por santidade, obediência a Deus. E Jesus está dizendo: eu sempre mandarei. E nós temos hoje a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo são esses sacerdotes, esses Zacarias, que são enviados para fazer o quê? Para chamar as pessoas ao arrependimento e chamar as pessoas a fazer o quê, gente? O que a igreja pede que você faça? Coisas incríveis, coisas mirabolantes, coisas que são muito difíceis de realizar? Não é. O que o cristianismo pede que você faça? Você faça o bem, que você seja justo. Pede que você dê esmola, pede que você ame os seus parentes, pede que você fale do amor de Cristo para os outros, pede que você vá para a igreja nos cultos, nas reuniões, pede que você ore na sua casa, pede que você leia a Escritura, pede que você participe dos sacramentos. O que tem de ruim nisso? Sabe, o que o cristianismo tem que se fala assim: poxa, Fernando, mas é tão desagradável essa parte. O cristianismo pede para você fazer um monte de coisa boa, coisa agradável, coisa que te faz bem, sabe? Pede para você não cometer nada errado, fazer só coisa boa. E as pessoas não gostam. Domingo pela manhã, o que elas fazem? Elas acordam, pegam um cachorrinho e vão caminhar no parque. Ela prefere caminhar no parque com o cachorrinho do que ir para a igreja. Não precisa ficar o domingo inteiro na igreja. Você vai lá, fica lá 2 horas. As pessoas não querem fazer isso. Ao longo do tempo, a pessoa vai para a aula de yoga. Eu fico impressionado com isso. A pessoa vai para a aula de yoga, aí fica lá 2 horas de cabeça para baixo com a perna torta, né? Aí você fala assim: poxa, vamos fazer uma oração? A pessoa não consegue orar por 10 minutos. Vai para a aula lá de meditação, aí fica lá... mas não consegue fazer uma oração de 10 minutos. Então você veja, o cristianismo pede para você fazer o quê? Faça uma oração. A pessoa: não, orar é uma coisa muito chata, é muito estranho, eu fico em silêncio. Mas a pessoa vai para a meditação, vai para o budismo, vai para a yoga. Então nós temos que pensar realmente, sabe? O que o cristianismo nos pede e o que nós temos entregado. Pessoal, se você quer que eu comente algum trecho da Escritura, tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários desse vídeo e a gente responde com o maior prazer. Fiquem com Deus e até a próxima.